Bom, primeiramente eu queria agradecer a todos que chegaram a ver meu vídeo anterior. Eu nunca nem sequer cheguei a imaginar que eu chegaria a tanta gente assim no começo. E eu agradeço a todos que comentaram, compartilharam sua vivência, sua história. Fico feliz de ter incentivado muitas pessoas. Isso realmente me fez muito bem. Eu fiquei feliz em saber disso. Porque tudo isso foi objetivo desde o começo. Eu passei longos 3 anos planejando tudo isso, escrevendo roteiro, e com medo que nunca alcançaria alguém. O que eu tinha pra falar ninguém queria escutar. Então eu agradeço mais uma vez todos os comentários, os likes, os novos inscritos. E nós já alcançamos uma marca de 300 inscritos nesse período. Acho que já chegou a passar mais do que isso. E me incentivou demais. Porque nunca foi sobre números, mas sim em quantas pessoas nós podemos levar nossas ideias e incentivar a continuar. Na cabeça eu pensava, se você chegar em 3 pessoas essa ideia, já tá bom demais. E já chegamos a mais de 4.700. E realmente eu tô bem em choque, porque eu não esperava ver esse tanto de visualização num primeiro vídeo. Uma coisa que eu queria deixar claro é sobre a frequência. Eu queria pelo menos postar um vídeo uma semana sim e uma semana não. Mas ainda não foi possível dessa maneira. Então eu peço paciência nesse começo do canal. Sei que o certo era deixar um dia fixo. Eu vou tentar fazer isso com as quartas-feiras ao meio-dia, a cada 15 dias. Então teria vídeo quarta-feira sim, quarta-feira não. Porque o que realmente demora é que eu tenho que fazer tudo sozinho. Desde thumbnail, áudio, edição e todo o resto. Por fim, eu peço que vocês continuem se inscrevendo no canal, curtindo e comentando. Podem me dar dicas e ideias do que vocês querem. Eu já tive alguns comentários falando de assuntos de vídeo e eu logo irei fazê-los. E agora vamos falar sobre o assunto principal, que é a autocobrança. Eu separei em tópicos para ficar mais fácil de entender. O primeiro tópico que eu queria abordar e aprofundar era sobre se comparar. Esse fator ele teve grande influência em mim. No começo, ver as artes que eram bem superiores à minha me fez muito bem. Eu sempre tive uma meta para alcançar, um traço e uma finalização. E ter uma cobrança é normal, só que temos que ter cuidado com os excessos. Mas chegou em um momento, acho que já se passou alguns anos, desde que comecei a desenhar, que essa inspiração passou a ser tóxica. Eu já ficava achando que eu não era capaz, que pra mim, se não ficasse tão bom quanto o do artista que eu me inspirava, não estava bom o suficiente. E eu tentava de qualquer jeito alcançar minhas metas muito rapidamente. Só que eu queria encurtar o caminho e chegar logo no resultado. Só que infelizmente não é assim que funciona. E isso tudo me frustrava muito. Uma coisa que eu aprendi com o tempo é que cada um tem o seu período de aprendizado. E o artista que eu gosto e tenho inspiração também teve sua evolução e ele não teve uma escalada instantânea, uma escalada rápida. Então por que eu preciso aprender tão rápido? Eu demorei a entender isso. Agora eu enxergo tudo como uma caminhada e uma jornada. E que temos que aproveitar todo o percurso e saber que sempre vai ter alguém melhor que nós. E isso é muito bom, pois sabemos que podemos melhorar ainda mais. No momento atual, eu sinto que eu fiquei meio preso em uma pintura que ela mesma não evoluiu, mas eu percebo que a minha anatomia e composição do desenho melhorou bastante, já que os meus desenhos não são mais aquele bonecão estático como era antigamente. Podemos ver bem isso nesse desenho que eu fiz do Tatsumi, que esse meu personagem antigamente, eu já desenhei ele algumas vezes. Esse é o primeiro desenho que eu fiz em digital e você pode ver que ele é bem mais travadão. E esse é o último desenho que eu postei. E só que você pode ver que ele tá bem mais solto, bem mais fluido o desenho. Tem algumas coisas que eu não gostei muito nessa pintura desse último, mas já uma grande evolução do anterior. E outra coisa que foi muito bom é que agora eu não fico mais preso em desenhar só dos ombros pra cima e cabeça de personagem. Agora eu consigo desenhar a anatomia do corpo, isso melhora muito o desenho. Agora eu sinto mesmo que eu preciso melhorar na coloração e na finalização do desenho. Mas eu enxergo isso de uma maneira muito mais tranquila. Eu não vejo mais como no que será que eu fracassei nesse desenho, e sim o que eu preciso melhorar. Temos que ver a evolução como um aprendizado, como qualquer outra coisa na vida. Tipo, na escola, você não consegue fazer uma equação de segundo grau sem antes entender os fundamentos da matemática. A arte é a mesma coisa. O básico de tudo e os seus fundamentos importam muito no resultado final da sua arte e toda a sua referência que você vai utilizar. Então, se você tem uma base forte de conhecimento e referências, o seu desenho vai ficar melhor do que antes. Eu penso em fazer um vídeo falando sobre esse assunto, para tentar explicar tudo isso de uma forma mais clara, coisa que eu aprendi no ano passado. Mas isso vai ficar para os próximos vídeos. O segundo tópico que eu acho importante conversar com vocês é sobre as metas que criamos. Eu já digo, é importante determinar metas, mas elas
têm que ser um pouco realistas com o seu momento. Não adianta você planejar algo que você não tem controle. Esse é um caminho no qual muitas das vezes nós vamos cair e acabamos fazendo mal para nós mesmos e tirando a vontade de desenhar ou produzir. Não tem nada mais assustador do que você mesmo não acreditar em si. Devemos ter metas que podemos alcançar, e mesmo elas sendo pequenas, quando as finalizamos, esses pequenos resultados que obtivemos vão ao pouco fortalecendo o pensamento de evolução e realização. Mas eu não estou dizendo que não devemos ter metas para o futuro, e sim para ter cuidado para não se cobrar por algo que não temos o controle, e que seja até injusto consigo mesmo. Vou dar um exemplo meu. Eu não posso botar uma meta de eu vou ser um artista de sucesso e conseguir viver apenas de artes no mês que vem. Além disso me colocar uma grande cobrança sobre meus ombros, eu sei que eu só estou no começo da minha jornada. Então eu falo para você, sonhe, use toda a sua determinação e empolgação para se manter firme nas suas metas futuras e no caminho que você quer seguir. Você vai aos poucos evoluindo e percebendo a sua melhora. Então tenha suas críticas ao seu desenho, à sua arte, ao que você faz, mas lembre-se de sempre se tratar-se como amigo e aceitar seus pontos fracos e fortes. Cultive o seu amor próprio e respeite o seu tempo. Cada um faz a sua jornada, no seu tempo e com as suas conquistas. Não julgue que a conquista do outro signifique o seu fracasso. Devemos perceber a nossa melhora. De verdade, isso é algo que se implica e muito em mim. Eu só fui perceber que realmente melhorei quando eu coloco um desenho do lado do outro. Eu sou uma pessoa muito visual. Eu só percebo mesmo quando eu estou olhando duas artes, uma do lado da outra. Quando eu estou desenhando e eu faço o meu melhor, eu sempre faço o meu melhor no meu desenho. Só que eu nunca tinha percebido que o meu melhor de hoje em dia é totalmente diferente do meu melhor de anos atrás. O Evans de 5 anos atrás nunca imaginaria que conseguiria desenhar algo que estava na sua cabeça e gostar do resultado. Quando eu era mais novo, eu tinha várias ideias na cabeça de personagem, só que quando eu botava no papel, a maioria das vezes não saía como que eu queria, porque eu não sabia como desenhar, e isso me desanimou muitas vezes. E algo que eu só parei para pensar há pouco tempo é que nós devemos curtir mais nosso aprendizado. Cada vez que você melhora, é como se você subisse um nível em um jogo e você percebe o seu progresso. Se sente orgulhoso de que algo que era difícil antigamente você conseguiu realizar. Você aprendeu, você cresceu e fez do desafio o seu amadurecimento. E nós precisamos desse combustível para nos mantermos motivados. Eu de verdade não sei quais são os objetivos de cada um que está assistindo, mas tem algo que eu vou pôr em prática. Eu sei que vou ter que fazer desenhos para os outros no futuro e para questões de trabalho. Mas eu sempre vou mesclar com os meus projetos, coisas que vão me deixar realizado e feliz em cumprir. Algo que eu quero muito fazer, mas isso é mais pra frente, é uma webcomic, que seria basicamente como se fosse uma história em quadrinhos, ou os manhwas sul-coreanos, que pra quem é mais do mangá, é como se fosse um mangá, só que eles são coloridos. Aqui eu vou citar dois exemplos que eu gosto muito, que é o Solo Leveling e o Thor of God. Eles são bons exemplos e eu acho incrível a arte desses manhwas, e principalmente nas cenas de lutas. Eu penso em fazer algo mais ou menos assim para contar a história dos meus personagens, mas isso a longo prazo, porque eu tenho muita coisa a aprender e eu ainda não sou muito bom em escrever, e eu passei muita dificuldade para escrever esse roteiro aqui que eu tô usando para fazer esse vídeo. E isso de fazer algo meu e algo que vai me deixar feliz foi uma dica de um artista que eu acompanho há muito tempo, chamado Mark Brunet, no qual ele tem um vídeo chamado Como Ser Mais Criativo, e ele dá 4 dicas sobre isso. Esse vídeo, ele passa diversas dicas interessantes. Eu vou deixar esse vídeo na descrição, e lá ele fala sobre bastante coisa sobre criatividade. Eu vou trazer a ideia do que ele passou na dica que eu mais gostei, que foi essa, de criar o mundo, de criar histórias, de você fazer vários desenhos que passam no mesmo mundo, com a mesma temática ou não, com diversas regiões. E essa ideia dele me fez pensar outra coisa. Eu percebi que eu estava focado apenas em fanarts e deixei de lado todos os meus projetos e ideias. Eu evolui tanto e adoro desenhar, mas eu só fiquei no automático. Eu não me dei a liberdade de curtir e desenhar projetos originais, que foram a base do meu início. De verdade, quando eu comecei a desenhar, a minha ideia sempre foi criar personagens e criar histórias. Eu acho que a maioria das pessoas é assim. Só que daí quando eu comecei a melhorar e treinar e ver fanarts e ir nessa ideia de fanarts, desenhar personagens que já existem, eu acabei esquecendo que no início eu sempre quis fazer os meus personagens também.
E agora eu estou bem focado em mesclar as minhas artes. Eu ainda vou continuar com as fanarts, porque querendo ou não, elas chamam mais atenção do que algo original, mas eu também vou dar espaço para os meus personagens, como o White Fox, o Tatsumi e o Kayazi, e entre outros que ainda não apareceram. E eu espero que vocês me acompanhem nesses projetos futuros meus. Para finalizar, eu queria falar sobre um último tópico, falando sobre cobrança. O tópico que eu queria falar é sobre a questão do estudo, mas de maneira mais simples. Eu não realmente vou mostrar quais são os meus estudos ou como eu faço. Eu queria trazer a ideia do estudo, mas com relação à autocobrança. Eu acho que nós devemos equilibrar o nosso dia a dia, porque nós precisamos estudar, só que também nós precisamos de um tempo para descansar. Porque não adianta você passar o dia inteiro estudando e atrapalhar tanto sua saúde física quanto a mental. E eu já passei muito por isso. E quando isso acontecia, de eu ficar o dia inteiro só fazendo a mesma coisa e me sobrecarregando, eu percebia que logo nos próximos dias a motivação de desenhar e a vontade de desenhar sumia. Eu já não gostava mais, eu deixava tudo de lado e eu acabava entrando num bloqueio. Então, eu te peço, tente fazer intervalos durante o seu estudo. Então, se você está estudando há um tempo, levanta, toma uma água, dá uma descansada. Você pode dar uma pausa e voltar depois, mas lembre sempre de se descansar. Não fique sobrecarregado nisso. E quando você estiver desenhando e perceber que às vezes você não está gostando do desenho, ou parece que está ruim, antes de você apagar tudo e desistir, levanta de novo, ou vai mexer com outro desenho, vai fazer outra coisa e volta. Que às vezes você estava olhando de maneira errada para o seu desenho, você estava cansado e várias coisas te influenciaram a não gostar. E pode ser que depois da sua respirada, você perceba que o desenho realmente está tranquilo, não tem nada que está te incomodando. Mas se tiver algo te incomodando, você pode até achar o que pode ser. Muitas das vezes, para mim, na maioria dos casos, é um olho que tá torto, ou que tá mais embaixo, ou que tá mais para cima, e que causa aquela estranheza. E por fim, lembre-se sempre de que quando terminar de estudar ou realizar um treino, dê um tempo para si, para curtir seus feitos, jogue um jogo, assiste uma série ou lê um livro. Lembre-se sempre do equilíbrio, para que você possa curtir sua rotina do dia a dia e tornar ainda mais satisfatório estudar a arte. Eu ainda vou fazer um vídeo falando também sobre o estudo. Eu estou montando uma grade de estudo para mim, que eu vou colocar nas minhas limitações do dia a dia. E talvez eu compartilhe isso com vocês nos próximos vídeos para tentar dar uma ajuda. Mas não precisam seguir exatamente o que eu faço, né? Cada um tem um jeito de aprender melhor. Eu espero que eu tenha passado uma boa mensagem com essas 4 dicas que eu dei, falando sobre autocobrança. Eu ainda sou bem amador em criação de conteúdo e escrita de roteiro, mas eu sei que com o tempo eu vou acabar pegando o jeito das coisas e conseguindo me expressar melhor. A ideia principal que eu sempre quis passar é mostrar que precisamos ser nossos próprios amigos e curtir nossa evolução. Eu espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo que eu tenho em mente é realmente falando sobre as minhas metas e projetos futuros que eu quero realizar, e depois eu irei começar a fazer os vídeos com as ideias que foram solicitadas no vídeo anterior. Então, se você tem um tema ou uma ideia, pode colocar nos comentários que eu vou ler todos e vou tentar trazer próximos vídeos relacionados aos temas que me pedirem. Muito obrigado pela sua atenção e seu tempo. Eu sou o Evans e te convido a embarcar nessa jornada comigo. Até mais.